Estimados irmãos espíritas e não espíritas, felizes os que ouvem a palavra do Senhor, mas felizes ainda os que a colocam em prática. Refletiremos hoje sobre o papel e o funcionamento da casa espírita em tempos de pandemia. Inicialmente, relembremos o começo de tudo. No início do ano de 2020, o mundo foi surpreendido pela notícia sobre uma síndrome respiratória letal causada por um vírus batizado de Covid-19 e cujas primeiras manifestações médicas ocorreram na China no final de 2019. A surpresa mexeu com tudo e com todos. O número de internações hospitalares crescia exponencialmente, seguido pelo número de óbitos, que deixavam perplexa a medicina e todo o aparato de saúde no mundo. A primeira medida sanitária diante da Covid-19 foi a do isolamento social, concomitante com o uso de máscara e higienização das mãos com álcool 70. A ciência voltou-se inteira para os estudos epidemiológicos e de produção de uma vacina que pudesse proteger os cidadãos do mundo. Cada país adotou sua estratégia de enfrentamento, mas havia um protocolo comum a todos, orientado pela Organização Mundial de Saúde. Tudo teve de ser repensado e o funcionamento das casas espíritas também. Naquele momento de tantas incertezas, inseguranças e dúvidas, foi importante resgatarmos a essência da doutrina espírita como exercício da fé raciocinada, buscando entender o momento de maneira madura e esclarecida. Não é de hoje que os espíritos nos recomendam voltarmos para nosso interior e buscarmos em nossa fé o verdadeiro sentido da vida. Se a realidade nos impunha o recolhimento, isso não quer dizer que a ausência do convívio com nossos irmãos deva ser traduzida em desconexão, esquecimento e abandono. Basta abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 27, intitulado Pedi e Obtereis, para encontrarmos a mais perfeita explicação sobre a ação e o poder da prece, algo que poderia ser feito naquele momento. Nestes longos anos, desde que Kardec nos ofereceu a codificação da doutrina espírita, não são poucas as obras em que o assunto é tratado com riqueza de detalhes. Conscientes do valor inestimável das obras enviadas pelos mensageiros de luz, precisávamos entender que era chegado o momento de colocar em prática todas as lições recebidas do plano maior. Pensemos agora que o Centro Espírita é uma célula de disseminação do Espiritismo e do congraçamento dos seus adeptos. Segundo o benfeitor espiritual Emmanuel, benfeitor do médium Francisco Cândido Xavier, a casa espírita é uma escola onde podemos, melhor dizendo, aprender e ensinar, plantar o bem
e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Não nos esqueçamos que o Espiritismo nasceu na intimidade dos núcleos familiares. Sim, lá nas casas da senhora Pleine Maison, do senhor Baudin, do senhor Roustan, do senhor Carlotti e do próprio codificador Allan Kardec. Editado o Livro dos Espíritos e iniciada a publicação da Revista Espírita, o número crescente de adeptos dos mais diversos países levou Kardec a fundar em 1º de abril de 1858 a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A partir desse marco, disseminaram-se os grupos espíritas na França e em outros países, estimulados e orientados pelo codificador, que o prestigiou sempre que pôde com suas visitas. Então, Allan Kardec, todas as vezes que era sabedor que havia se formado o núcleo espírita, na medida do possível, ele sempre procurava visitar os centros, prestigiando com a sua presença. Em O Livro dos Médiuns, no capítulo 29, Kardec preconiza a multiplicação de pequenos grupos em lugar da constituição de grandes aglomerações. Entretanto, não pode haver rivalidade entre os membros de uma casa espírita e muito menos entre casas espíritas. O benfeitor Fénelon, na dissertação 22 do capítulo 31 do Livro dos Médiuns, faz importante advertência a esse respeito, dizendo: perguntaste se a multiplicidade dos grupos em uma mesma localidade não seria de molde a gerar rivalidades prejudiciais à doutrina. Responderei que os que se acham imbuídos dos verdadeiros princípios desta doutrina veem unicamente irmãos em todos os espíritas, e não rivais. Os que se mostrassem ciosos de outros grupos provariam existir-lhes no íntimo uma segunda intenção, ou o sentimento do amor próprio, e que não os guia o amor da verdade. Afirmo que, se essas pessoas se achassem entre vós, logo semeariam no vosso grupo a discórdia e a desunião. Então, esse é um chamamento de atenção muito importante do benfeitor Fénelon, e nós podemos conferir lá na dissertação 22 do capítulo 31 do Livro dos Médiuns. Nesta primeira parte da dissertação, o benfeitor prega objetivamente a relação cordial e fraterna entre as casas espíritas, advertindo inclusive que todo aquele que se fizer possuído por sentimento de inveja ou rivalidade pode semear a discórdia no grupo ao qual pertence. E o benfeitor Fénelon prossegue nessa dissertação dizendo: o verdadeiro espiritismo tem por divisa benevolência e caridade. Não admite qualquer rivalidade, a não ser a do bem que todos podem fazer. Todos os grupos que se inscreverem nessa divisa, em suas bandeiras, estenderão uns aos outros as mãos, como bons vizinhos, que não são menos amigos pelo fato de não habitarem a mesma casa. E Fénelon prossegue dizendo: os que pretendam que os seus guias são espíritos melhores que os dos outros deverão prová-lo, mostrando melhores sentimentos. Olha que interessante.
Se alguém quiser provar que o seu grupo ou seu guia, que a sua casa é melhor que a outra, deve provar mostrando melhores sentimentos. Provar na prática aquilo que diz na teoria. Diz ainda Fénelon: haja, pois, luta entre eles, mas luta de grandeza d'alma, de abnegação, de bondade e de humildade. O que atirar pedra a outro, provará, por este simples fato, que se acha influenciado por maus espíritos. A natureza dos sentimentos recíprocos que dois homens manifestem é a pedra de toque para se conhecer a natureza dos espíritos que os assistem. Sensacional essa colocação de Fénelon. A natureza dos sentimentos recíprocos que dois homens manifestem é a pedra de toque para se conhecer a natureza dos espíritos que os assistem. Confirmando aquela máxima: dize-me quem és e te direi com quem andas. Uma inversão do adágio popular: dize-me quem és, dize-me com quem andas e te direi quem és. Então a gente percebe que aqui o benfeitor ratifica a sua posição, melhor dizendo, em relação à paz e à concórdia que deve existir na casa espírita e entre as casas espíritas. Mas a última frase da dissertação é que eu considero sublime, que inclusive já havia repetido anteriormente: a natureza dos sentimentos recíprocos que dois homens manifestem é a pedra de toque para se conhecer a natureza dos espíritos que os assistem. Mas quais seriam as finalidades do centro espírita? O centro espírita, como escola de formação espiritual e moral que deve ser, desempenha papel relevante na divulgação do espiritismo e no atendimento a todos os que nele buscam orientação e amparo. Para atender às suas finalidades, o Centro Espírita, segundo a Federação Espírita Brasileira, deve ser núcleo de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, com base no Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, essa finalidade do centro é fantástica. Núcleo de estudo, fraternidade, oração e trabalho. Mas com base em quê? Com base no Evangelho de Jesus, sob as luzes da doutrina espírita. O centro espírita deve ser compreendido como a casa de grande família, onde as crianças, os jovens, os adultos e os mais idosos têm a oportunidade de conviver, estudar e trabalhar. Uma trilogia essencial para o funcionamento de uma casa espírita: conviver, estudar e trabalhar. O centro espírita, ainda segundo a FEB, deve proporcionar aos seus frequentadores oportunidade para exercitar o seu aprimoramento íntimo pela vivência do Evangelho em seus trabalhos, tais como os de estudo, de orientação, de assistência espiritual e de assistência social. Então, basicamente, todo mundo que frequenta e trabalha numa casa espírita tem que aprimorar-se intimamente. Mas a orientação desse aprimoramento é através da vivência do Evangelho em todos os trabalhos que se faça dentro da casa, sejam eles de estudo, de orientação, de assistência social, de assistência espiritual. Isso é importante a gente refletir. O centro espírita, como escola da alma, ele tem responsabilidade na educação integral do homem como espírito imortal, e não como um ser meramente existencial. Para tanto, ele deve promover, com vistas ao aprimoramento íntimo de seus frequentadores, o estudo metódico e sistemático,
e a explanação da doutrina espírita no seu tríplice aspecto: científico, filosófico e religioso, consubstanciado na codificação kardeciana e no Evangelho de Jesus. Nessa função incorporam-se a evangelização de crianças e jovens, o estudo da mediunidade para garantir uma prática mediúnica de qualidade, o atendimento fraterno através do diálogo, com orientação e esclarecimento das pessoas que buscam o centro espírita, e a incentivação e orientação para a instituição do culto do Evangelho no lar. São funções extremamente importantes da casa espírita ou do centro espírita. Mas é fato também que a Federação Espírita Brasileira, quando começou a Covid-19, lançou as suas orientações para o retorno às atividades presenciais. Depois que começou o processo de vacinação, então houve naturalmente um retorno às atividades presenciais em diversos tipos de atividades, entre elas da casa espírita. Devemos lembrar que, desde o início da pandemia, o cuidado e a atenção na propagação do coronavírus sempre foi tema de preocupação em todas as esferas da sociedade. E à medida em que a vacinação se tornou uma realidade em diferentes faixas etárias da população, a reabertura para as atividades presenciais entrou em debate entre comunidades e frequentadores das diversas instituições, incluindo as instituições religiosas. O retorno às reuniões presenciais em casas espíritas depende das orientações governamentais na esfera estadual e municipal para a reabertura completa. Então, são os municípios e o próprio Estado quem determinam, normalmente através das secretarias de saúde, qual é o marco regulatório, normatizador, orientador para o retorno a essas atividades presenciais. Nesse sentido, cada casa espírita possui autonomia para checar as informações em seus municípios e estados de origem sobre a legislação vigente para promover o seu retorno presencial. Enquanto isso, para a reabertura gradual, a Federação Espírita Brasileira sugere a necessária atenção às normas sanitárias. Bem sabemos que são pequenas transformações na nossa rotina, mas que são essenciais para manter a segurança de todos. E as principais transformações são a vacinação completa, primeira e segunda dose ou dose única, a depender da vacina disponível em sua localidade, mas também já a terceira dose. Devemos também evitar aglomerações em locais fechados, dando preferência para a ventilação natural em detrimento do uso de ar-condicionado nesses locais fechados. Devemos manter o distanciamento social de aproximadamente 1,5 m em assentos e filas. Devemos usar máscaras obrigatoriamente nos locais fechados e preferencialmente máscaras de qualidade que realmente façam a filtragem do ar. E devemos ainda manter as mãos sempre higienizadas, com água e sabão ou com álcool 70. Mas é fato também que a Associação Médica Espírita do Brasil lançou suas recomendações acerca da Covid-19, orientações essas que se aplicam também à reabertura e às atividades presenciais nas casas espíritas. A AME Brasil informa que é imprescindível oferecer o atendimento fraterno às pessoas necessitadas, tanto do ponto de vista emocional quanto do ponto de vista social. A doutrina nos ensina que em momentos como estes,
em que a humanidade se encontra afetada por flagelos, como a pandemia da Covid-19, são ricas oportunidades para se desenvolver o amor ao próximo, tal como ensina Kardec lá na questão 740 de O Livro dos Espíritos. Por isso é muito importante que as casas espíritas procurem, dentro de suas possibilidades, atender a população, tanto de forma virtual e, quando possível, também presencialmente, atuando de forma consciente e garantindo a proteção de seus trabalhadores, como também dos assistidos pela casa. E, para tanto, a AME sugere algumas medidas que serão descritas nesta reflexão. A primeira, atentar para a situação da pandemia em cada localidade. Não esqueçamos que o Brasil é um país de dimensão continental e muito diverso. As nossas regiões, as nossas 5 regiões, são bem diferentes entre si, de forma que esta situação da pandemia não é a mesma em todos os locais. As casas espíritas devem seguir as recomendações sanitárias oficiais de cada localidade no cumprimento de suas atividades. A segunda medida se refere às medidas de proteção, que continuam sendo absolutamente necessárias. E entre elas, as mais importantes, o distanciamento social, portanto, deve-se evitar aglomerações a todo custo, o uso de máscara, higienização das mãos, etiqueta respiratória, isolamento domiciliar para as pessoas com a síndrome gripal. Trabalhadores ou assistidos nessa condição de síndrome gripal não devem procurar a casa espírita, não devem estar na casa espírita. A máscara precisa ser de boa qualidade e ser aplicada sobre a face convenientemente, porque é muito comum encontrar as pessoas com máscara protegendo a boca ou então a região mentoniana ou o queixo, ou com ela pendurada apenas na orelha. A máscara tem que cobrir nariz e boca. A terceira medida diz respeito ao fato de que trabalhadores pertencentes ao grupo de risco para a doença grave pela Covid devem evitar atividades de contato direto com o público, especialmente nos locais onde a situação da pandemia se encontra mais crítica. Então nós temos algumas pessoas com doenças pré-existentes que são trabalhadores de casa espírita, e essas pessoas devem ser poupadas de qualquer tipo de atendimento com a população que demanda a casa espírita, principalmente naqueles locais, naqueles municípios em que a situação do ponto de vista epidemiológico é mais crítica. A AME recomenda ainda que as atividades voltadas ao público devem ter sua organização considerando-se a situação local da pandemia e a estrutura física da casa. Isso é outra coisa que nós temos que prestar bem atenção. A estrutura física da casa. As casas espíritas não têm uma estrutura padrão. Nem todas são do mesmo tamanho, nem todas têm o mesmo layout. Então isso é algo que é importante que a AME chama atenção para isso. Locais onde a transmissão do vírus estiver em elevação, com taxas crescentes de internação e de óbitos, taxas essas que são descritas pela matriz de risco do Ministério da Saúde, descrita como fase vermelha, para as localidades que optaram por fazer uso de tal instrumento, devem as casas espíritas nessas localidades devem ter as suas atividades abertas ao público suspensas. Elas não devem funcionar. Porque exatamente por essas condições inadequadas descritas pela matriz de risco, como também referentes à própria estrutura da casa espírita. Os atendimentos fraternos podem ser realizados de forma individual ou com um pequeno número de pessoas, presencialmente, desde que se respeite as medidas de proteção citadas anteriormente.
e principalmente a questão do distanciamento social e da etiqueta respiratória. Ou seja, nós temos que ter boca e nariz protegido por máscara e máscara de boa qualidade. Não adianta comprar qualquer máscara aí no camelô da esquina e que não vai resolver a questão da proteção da criatura. Nós temos também que considerar que nos locais onde a situação estiver mais controlada, ou seja, a matriz de risco já está na fase laranja, amarela e verde, as atividades também poderão variar conforme as recomendações das agências governamentais e reguladoras. A AME recomenda também que nas cidades em que os cultos forem permitidos, é fundamental que se observem medidas que visem o distanciamento das pessoas entre si, com espaço entre as cadeiras dentro das normas estabelecidas por cada local, mesmo que isso leve ao distanciamento entre casais ou famílias, lembrando sempre que será apenas durante a realização da atividade de culto doutrinário, as palestras, que isso vai acontecer. Mas essas medidas de distanciamento, elas também deverão ser utilizadas nas cabines de passe. Isso é fundamental, não pode aglomerar. A AME recomenda que todos os participantes e trabalhadores de cultos presenciais deverão estar usando máscaras respiratórias, deverá ser fartamente oferecido álcool a 70% em gel para a higienização das mãos dos participantes e dos trabalhadores. A AME diz ainda que os expositores que optarem por não utilizar máscaras durante o trabalho deverão ocupar lugar com distância mínima de 2 metros do público. Isso é muito comum nós vermos nas palestras doutrinárias. Alguns palestrantes não conseguem ter bom desempenho na sua apresentação quando estão usando máscara. E eles pedem autorização da casa para retirar. Mas a distância entre o palestrante e o público que assiste deve ser de no mínimo 2 metros. E o público todo de máscara. A AME recomenda ainda estimular as atividades virtuais, reuniões e grupos de estudo, o Evangelho no Lar, virtualmente. E tem sido uma experiência exitosa, como também o atendimento fraterno virtual. Tem trazido excelentes resultados feitos por muitas casas espíritas. A AME de São Paulo desenvolveu um programa interessante de atendimento via telefone para pessoas com necessidades espirituais durante a pandemia. Experiência que, inclusive, foi repetida por muitas federações espíritas, por muitas casas espíritas, por muitas unidades federativas. Essa experiência de São Paulo, 13 profissionais foram treinados para fazer atendimento com duração de 30 minutos cada um, de segunda a sexta-feira no período noturno, entre 19 e 21 horas. Você tivesse dificuldade, poderia ligar lá para a Associação Médico Espírita de São Paulo e teria sempre alguém disponível para lhe atender naquele período de 19 às 21 horas.